boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Zé Raimundo para estar ministrando essa palestra no Hot Topics. Uma breve apresentação, eu sou o Rodrigo Mitsunaga, a maioria aqui já me conhece, eu sou cardiologista e intensivista aqui do Hospital São Domingos e sou especialista em cardiologia pela SBC, especialista em terapia intensiva pela AMIB, mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão e minha residência em cardiologia e UTI cardiológica foi pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Quando eu fui convidado para ministrar essa palestra, o Dr. Zé Raimundo me propôs alguns temas, na verdade ele deixou aberto para propor alguns temas sobre o que eu poderia falar e eu pensei em algumas coisas que estão diretamente relacionadas ao dia a dia do médico intensivista. Tá? Então eu declaro que não tenho conflito de interesse com o tema proposto e a gente vai procurar nos próximos minutos falar um pouquinho sobre antiagregação plaquetária e sobre a nova classificação de insuficiência cardíaca que foi proposta agora no começo do ano. Então, com relação à antiagregação plaquetária, a gente vai procurar falar um pouco sobre mono, dupla, tripla terapia, terapia abreviada e o fim do AS que muitos trabalhos estão propondo ultimamente. Então, quando a gente fala sobre terapia antitrombótica, a gente tem dois pilares que vão ser a anticoagulação e a antiagregação plaquetária. E o foco da nossa aula seria aqui, com relação à antiagregação plaquetária, seja na aspirina agindo na via do tromboxane A2 ou dos inibidores da P2Y12 agindo na via do ADP e, por fim, os inibidores da glicoproteína 2B3A. Então, tudo começou lá atrás, na década de 80. O primeiro grande trabalho publicado foi o ISIS-2, foi um trabalho com 17 mil pacientes que procurou avaliar o uso do AS e a streptokinase no contexto da síndrome coronariana aguda. A gente vê, baseado nesse estudo, que o simples uso do AS já proporcionava uma redução da mortalidade quando comparado à terapia padrão da época. E depois disso, surgiram os novos antiagregantes plaquetários e uma série de trabalhos, sejam eles trabalhos pequenos, trabalhos maiores, com até 20 mil pacientes, e procurando comparar o uso do AS associado a clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor. Então, dando continuidade, o clopidogrel é uma medicação que vai agir na via do ADP e a gente já sabe que ele tem um amplo uso no tratamento da doença coronariana na cardiologia. Então, seja na síndrome coronariana com supra-DST, com o Clarity Time de 28, na síndrome coronariana sem supra-DST com o estudo CURE, no pós-angioplastia com o estudo CREDO, na prevenção primária e secundária com o CAPRA e CARISMA. E todos eles mostrando um benefício na associação da dupla antiagregação plaquetária com relação à redução dos eventos. Se a dupla antiagregação plaquetária ela é importante, será que a tripla antiagregação plaquetária também teria um efeito melhor, um efeito aditivo? Aí surgiram os inibidores da glicoproteína 2B3A, aqui para a gente, principalmente o tirofiban, e vários estudos de novo, comparando, no caso, PRISM, PRISM Plus, Paragon, Persuit, Paragon B, Gusto 4, ou seja, estudos comparando a dupla antiagregação associada à heparina, seja, então, com heparina, sem heparina, heparina em alta dose, heparina em baixa dose. Aqui os resultados são um pouco conflitantes. A gente tem estudos que mostram que o inibidor da glicoproteína 2B3A conseguiu reduzir eventos, tem estudos que mostram que o placebo foi melhor e ele só aumentou o risco de sangramento, e tem estudos que ficaram em cima do muro, nem a favor de um, nem a favor do outro. E com a chegada dos novos antiagregantes plaquetários, novos inibidores da P2Y12, prasugrel e ticagrelor, aí o inibidor da glicoproteína 2B3A caiu em desuso. Então, com relação a essas medicações, prasugrel e ticagrelor, eles fazem parte do grupo junto com o clopidogrel, só que a grande vantagem dessas medicações seria com relação ao seu início, o tempo de início da eficácia na antiagregação. Enquanto o clopidogrel, após uma dose de ataque, a gente demora de 2 a 6 horas para começar a fazer o efeito, já com o prasugrel e o ticagrelor, o início já se dá após 30 minutos, além do que eles têm uma potência antiagregante muito maior quando comparado ao clopidogrel. Então, alguns estudos começaram a ser feitos comparando esses novos antiagregantes com o clopidogrel. O primeiro estudo foi o estudo Plato, que é um estudo que comparou clopidogrel com ticagrelor, e a gente vê que houve uma redução dos eventos cardiovasculares
sem um aumento importante no sangramento. E por fim, o estudo ISAR-REACT, que foi um estudo que comparou prasugrel e ticagrelor. Todo mundo achava que o ticagrelor seria melhor com esse estudo, porém veio um resultado inesperado e o prasugrel mostrou-se melhor no contexto de síndrome coronariana aguda com supra e sem supra no que diz respeito à redução de eventos e também redução de sangramento. Da onde a gente tira aqui? Hoje em dia o que a gente tem é que a aspirina é nível de evidência 1A, assim como todos os inibidores da P2Y12. Preferência para o prasugrel, principalmente depois desse último estudo comparando com o ticagrelor. Uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa medicação seriam pacientes abaixo de 60 quilos, pacientes idosos maior ou igual a 75 anos ou pacientes que já tiveram evento cerebral hemorrágico. Nesses casos, talvez o prasugrel tivesse contraindicado. Outra coisa é que o prasugrel, a gente dá preferência para pacientes que vão ser submetidos a tratamento percutâneo. Se porventura o paciente não for submetido a tratamento percutâneo e for ficar só com tratamento clínico, aí talvez o ticagrelor tenha o melhor benefício. E o clopidogrel fica resguardado para pacientes que têm alguma contraindicação ao prasugrel e ticagrelor. O inibidor da glicoproteína 2B3A, a gente vê que o nível de evidência dele é 2A e somente tem indicação quando a gente tem uma alta carga trombótica ou então fenômeno de no refluxo. Se a dupla terapia e a tripla terapia não teve tanto benefício, se a tripla terapia com antiagregantes não teve tanto benefício, será que uma nova terapia tripla, dessa vez com 2 antiagregantes e 1 anticoagulante, teria benefício e teria espaço na síndrome coronariana aguda? A gente sabe que 16% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio, eles têm uma fibrilação atrial associada. E dos pacientes portadores com fibrilação atrial crônica, 36% também têm doença arterial coronária. Então a gente tem um amplo grupo de pacientes que se beneficiaria dessa terapia tripla, já que a gente sabe que a terapia dupla antiagregação plaquetária, não previne eventos cardioembólicos pela FA. Então talvez nesse perfil de pacientes a gente teria um benefício da terapia tripla. Vários estudos, mais uma vez, foram realizados, começando com a varfarina. Varfarina em tripla terapia não tem benefício e a gente vê que aumenta muito o risco de sangramento. Baseado nisso, começaram a se estudar os novos anticoagulantes. Rivaroxabana comparado com varfarina, a gente vê que na tripla terapia os pacientes com varfarina sangram bem mais, então o benefício da rivaroxabana. E no estudo EDU-PCI, a gente vê que a dabigatran também mostrou benefício quando comparado ao uso em tripla terapia com a varfarina. E para bater o martelo, o último grande estudo que saiu foi o Augustus Trial, pacientes com fibrilação atrial que foram submetidos a tratamento percutâneo. Então eles faziam uso de clopidogrel e foram randomizados para utilizar apixabana ou varfarina e como tripla terapia AS ou placebo. E a gente vê que os pacientes que fizeram uso de tripla terapia com varfarina, o risco de sangramento foi muito aumentado quando comparado à apixabana em tripla terapia ou mesmo a apixabana em dupla terapia com clopidogrel. Da onde a gente tem que nesse perfil de pacientes com fibrilação atrial pós realização de intervenção coronariana percutânea, a gente tem como consenso que os pacientes devem manter a anticoagulação e tentar modificar a terapia antiplaquetária no que diz respeito à sua intensidade e à sua duração. Então, preferência hoje para os novos anticoagulantes associados aos P2Y12 e contraindicado o uso de varfarina nesse contexto de pacientes. Então, a gente viu que ao longo dos anos a associação das medicações, seja a S mais inibidor da glicoproteína, depois a S associado com clopidogrel e ultimamente com ticagrelor e prasugrel, a gente vem tendo uma redução importante dos eventos cardiovasculares. Em contrapartida, a gente tem um aumento importante do sangramento desses pacientes. Então, já foi estudado que a incidência anual de sangramento, quando com o uso de AS, clopidogrel e aqui no caso foi a varfarina, a gente vê que a monoterapia, os pacientes com dupla terapia sangram mais e os pacientes com tripla terapia sangram mais ainda ao longo de um ano. E esse sangramento, será que ele tem impacto nos pacientes coronarianos? A gente já viu que sim.
pacientes que sangram após a alta hospitalar apresentam uma alta mortalidade quando comparado aos pacientes que não sangram, no mesmo perfil de pacientes, mas que não apresentam sangramento no pós-alta. E mais ainda, esse estudo que avaliou a mortalidade 2 anos após a alta hospitalar, observou que os pacientes que apresentaram sangramento após a alta tiveram uma maior relação com mortalidade, comparados até com os pacientes que não sangraram, mas apresentaram IAM, ou seja, pacientes que sangram, eles morrem mais do que os pacientes que não sangram e infartam. Então, fatores associados ao aumento de sangramento a gente tem vários, como o uso de terapia tripla, hemoglobina baixa, doença de diátese hemorrágica, plaquetopenia, e a principal forma para a gente poder avaliar o risco de sangramento nesses pacientes seria através da utilização do score Hasbled. Então, o que a gente tinha até 2016? Então, pacientes pós-síndrome coronariana aguda, a gente tinha que os pacientes deviam manter dupla antiagregação plaquetária por 1 ano, e os que tinham um score Hasbled aumentado, ou seja, um alto risco de sangramento, você podia reduzir para 6 meses. Pacientes pós-angioplastia, com stents revestidos, você mantém por 6 meses a dupla antiagregação e alto risco de sangramento estava autorizado a reduzir para 3 meses. E com relação à terapia tripla? A terapia tripla a gente tinha que pacientes com baixo risco de sangramento, a gente podia manter a terapia tripla com AS, clopidogrel e um anticoagulante por 6 meses, depois mantinha uma terapia dupla com um antiagregante mais um anticoagulante por mais 6 meses. Em pacientes com alto risco, a gente reduzia a tripla terapia para um mês apenas, 4 semanas, depois mantinha com terapia dupla. Isso é que a gente tinha até 2016. Só que a gente sabe que o maior risco de trombose dos pacientes, eles vão ocorrer aqui, após 1 mês da terapêutica dos pacientes. Em contrapartida, o sangramento, à medida que você vai mantendo a dupla ou tripla terapia, vai aumentando o risco desse paciente sangrar. Então, talvez o maior benefício dessa terapia agressiva seja aqui, no começo do pós-realização de angioplastia. Então, a partir daí, será que uma dupla antiagregação por um curto período de tempo, seguido de monoterapia, não seria melhor e a gente não conseguiria os mesmos resultados? Então, a gente vai ter uma série de estudos que eu vou falar agora, geralmente isso, avaliar a dupla terapia, ou melhor, a dupla antiagregação, por um curto período de tempo. O primeiro estudo é o Smart Choice, que comparou o uso de um P2Y12 associado ao AS por 3 meses, depois você suspendia e mantinha apenas o inibidor da P2Y12. O que a gente viu? Nesse caso, todos os estudos que a gente vai falar agora são estudos de não inferioridade, ou seja, eles não visam ver se o tratamento é melhor, eles querem ver se o tratamento não é pior. Então, com essa terapêutica por 3 meses, mantendo depois um P2Y12, a gente vê que o sangramento reduz de forma expressiva com a monoterapia e não há tanta perda no que diz respeito à prevenção de eventos trombóticos. Mesma coisa com o estudo Twilight. Twilight avaliou ticagrelor junto com AS por 3 meses, depois mantendo apenas o ticagrelor. E o que a gente tem, mais uma vez, não teve uma perda, não teve um aumento de eventos trombóticos, ou seja, não teve um aumento de eventos cardiovasculares, e houve sim uma redução importante com relação ao sangramento. Se com 3 meses a gente tem uma segurança em manter essa dupla terapia por 3 meses, já que o benefício maior é após 1 mês, será que com 1 mês a gente também não poderia manter essa terapia para pacientes de baixo risco? É o que o Stop DAPT2 propôs, é uma terapia com clopidogrel mais AS por 1 mês e depois mantinha monoterapia com clopidogrel. E mais uma vez, redução de sangramento com monoterapia sem aumento de eventos cardiovasculares. Mesma coisa com o Global Leaders. O Global Leaders comparou ticagrelor mais AS e depois mantendo por 1 mês, mantendo depois somente o ticagrelor. E mais uma vez, redução do número de eventos no grupo da monoterapia. Os últimos estudos que eu vou falar aqui, esse é um estudo desse ano, Host Exam, é um estudo que veio avaliando o uso crônico de monoterapia, seja com AS, seja com clopidogrel, e eles viram que o uso do clopidogrel ele propiciou um menor número de eventos quando comparado à aspirina. Daí eles propõem, será que a gente está na hora de a gente parar de usar AS de forma crônica e manter só a monoterapia.
Esse outro estudo é o ASSET Trial. Pacientes que iam ser submetidos à angioplastia eletiva vinham em uso de dupla antiagregação, clopidogrel-AS. O que eles fizeram? Suspenderam no dia do procedimento a dupla antiagregação, fez um ataque com prasugrel e depois manteve monoterapia por 90 dias. E mais uma vez, que não botei o gráfico, mas está escrito, que não houve redução, não houve aumento de eventos trombóticos com a monoterapia com ticagrelor. Então a gente vê que a dupla antiagregação por curto período de tempo, nesses vários estudos, seja por 3 meses, 1 mês ou mesmo eventos somente pós-procedimento, eles não foram inferiores no que diz respeito à prevenção de eventos trombóticos e diminuíram sim de forma importante o número de sangramento. Da onde a gente tem que agora, publicado no último consenso europeu de semicoronariana aguda sem supra de ST, a gente tem que pacientes de baixo risco, a gente pode manter a dupla terapia AS mais prasugrel, ticagrelor ou clopidogrel por 12 meses, nos pacientes de alto risco isquêmico. Aqueles que têm baixo risco isquêmico, a gente está autorizado a manter AS ticagrelor por 3 meses, depois manter monoterapia com ticagrelor. Os pacientes que apresentam alto risco de sangramento, a gente mantém dupla terapia com AS clopidogrel por 3 meses e depois monoterapia com clopidogrel, que está errado. E pacientes com alto risco de sangramento, nesse sim a gente pode manter a dupla terapia por 1 mês e depois monoterapia com clopidogrel. E com relação à terapia tripla com anticoagulante, a gente tem que a terapia padrão, hoje em dia a gente mantém tripla terapia, AS mais um inibidor P2Y12 mais um anticoagulante oral apenas durante a internação, ou seja, 1 semana. Após a alta, mantém dupla terapia com um antiagregante mais um anticoagulante por pelo menos 1 ano. Pacientes com alto risco de sangramento, você mantém a tripla terapia durante a internação, logo após a alta já mantém dupla terapia, um antiagregante e um anticoagulante, e após 6 meses reduz para apenas o anticoagulante. Pacientes com alto risco isquêmico, aí sim você poderia manter a terapia tripla por pelo menos 1 mês, depois dupla terapia com um antiagregante mais um anticoagulante. E o que seria esse paciente com alto risco isquêmico? É aqueles pacientes, alguns grupos de pacientes, como por exemplo diabéticos que necessitam de medicação, pacientes com infarto recorrente, pacientes com doenças multiarteriais, pacientes doenças polivasculares, ou seja, doença arterial periférica e doença arterial coronariana, doença coronariana prematura, menor que 45 anos ou com alto grau de progressão da doença em menos de 2 anos, e ainda pacientes renais crônicos. Então, da onde a gente conclui a primeira parte da aula, que a dupla antiagregação plaquetária e a tripla terapia com anticoagulação associada reduziram mortalidade cardiovascular progressivamente ao longo dos anos. Por outro lado, hoje a gente sabe que o sangramento decorrente da associação medicamentosa nesse perfil de pacientes impacta na mortalidade mais do que o próprio IAM. Então existe hoje em dia uma forte tendência na abreviação da dupla terapia antiagregante nos dias de hoje, dando preferência para a monoterapia com os inibidores da P2Y12. Para a segunda parte da aula agora, que seria com relação à nova classificação da insuficiência cardíaca. Então, quando a gente fala em classificação de insuficiência cardíaca, a gente tinha aquela classificação antiga, a insuficiência cardíaca é uma condição na qual o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. A gente sabe que essa classificação é de uma definição ultrapassada, sem aplicabilidade prática, que muitas vezes abrange apenas um determinado grupo de pacientes. E mesmo outras classificações utilizadas na prática clínica, eles são muito direcionadas para alguns grupos seletos de pacientes. Por exemplo, você tem a classificação baseada apenas em critérios funcionais, como da New York Heart Association. Você tem a classificação baseada apenas em etiologia, ou seja, pacientes isquêmicos e não isquêmicos, pacientes valvulares, pacientes com doença hipertensiva, infiltrativa, ou mesmo características hemodinâmicas que vão direcionar você para a necessidade ou não de um dispositivo de assistência ventricular, porém são seletivos em alguns determinados grupos de pacientes. E mesmo com relação aos critérios de inclusão nos vários trials que a gente tinha, a gente vê que ao longo dos anos foi se mudando.
que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? É aquela com fração de ejeção abaixo de 35, abaixo de 40 ou abaixo de 45. A gente vê que mesmo nos vários trials, eles não tinham um consenso com relação a isso. Mesma coisa com relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Qual é o paciente? É aquele que tem fração de ejeção acima de 40 ou acima de 45? Então, baseado nisso e procurando otimizar a classificação e padronizar a classificação dos principais guidelines de insuficiência cardíaca, a gente tem a definição, que foi essa nova definição universal de insuficiência cardíaca, que foi lançada agora no começo do ano, cujo objetivo foi fornecer uma definição universal de insuficiência cardíaca, simples, porém clinicamente relevante, com a capacidade de subclassificar e abranger todos os estágios de insuficiência cardíaca com validade prognóstica e terapêutica. Então, nessa definição universal de insuficiência cardíaca, a gente tem pacientes com sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca, e aí entra todos aqueles sinais de insuficiência cardíaca que a gente já conhece, que é dispneia paroxística noturna, edema, cansaço ao esforço, aumento de área cardíaca, congestão, e uma normalidade cardíaca funcional ou estrutural, ou seja, o paciente tem que ter sintomas para diagnóstico da insuficiência cardíaca. Associado a isso, ele tem que ter elevação de marcadores, BNP ou NT-proBNP, ou uma alteração objetiva de alteração cardiológica no ecocardiograma. Então, a nova classificação de insuficiência cardíaca, a gente tem que insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é aquele paciente que tem uma fração de ejeção abaixo de 40%. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é aquele que tem uma fração de ejeção acima de 50%. E insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente ou moderadamente reduzida é aquele que tem uma fração de ejeção entre 41 e 49. E acrescentar essa última classificação, que seria o paciente com insuficiência cardíaca melhorada, com uma fração de ejeção melhorada. O que é isso? É aquele paciente que tinha uma fração de ejeção abaixo de 40, foi otimizada a medicação e ele conseguiu, com essa otimização de medicação, um aumento de 10 pontos, pelo menos, na sua fração de ejeção. E após repetir um segundo eco, ele mantém esse aumento da fração de ejeção acima de 40%. A gente lembra que a insuficiência cardíaca é uma doença evolutiva, então a gente tem uma condição progressiva, onde após uma agressão, o paciente passa a ter ao longo do tempo um aumento, uma alteração anatômica, com uma dilatação do coração e ao mesmo tempo uma queda progressiva da fração de ejeção. Daí a importância da gente classificar o paciente também com relação aos estágios de progressão da insuficiência cardíaca. Estágio A seria aquele paciente sem alteração estrutural e sem sintomas, ou seja, é o paciente em risco para insuficiência cardíaca. Então, na verdade, ele só tem fatores de risco: hipertensão, doença coronariana, diabetes, obesidade, medicações cardiotóxicas ou mesmo história familiar. O estágio B já é aquele paciente que apresenta alterações estruturais no eco, porém não tem sintomas de insuficiência cardíaca. Estágio C é o paciente com sintomas e com alterações estruturais compatíveis com insuficiência cardíaca. E estágio D já é aquela fase avançada, paciente com sintomas severos, com reinternações hospitalares frequentes, que apesar da otimização da medicação não consegue compensar o quadro de insuficiência cardíaca. E qual a importância dessa classificação com relação aos estágios de insuficiência cardíaca? É que a gente sabe que quando a gente intervém, mesmo nos pacientes em estágio A, com algumas classes de medicações, como os BRAs ou os inibidores de ECA, a gente já consegue melhorar o prognóstico desses pacientes e evitar que ele progrida nos estágios de insuficiência cardíaca e chegue naquela fase terminal. Para terminar a classificação, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é a mesma, versus insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Será que a insuficiência cardíaca com fração preservada é uma fase inicial da insuficiência cardíaca com fração de reduzida ou será que são doenças diferentes? Então é importante a terminologia, é importante a gente saber sobre disfunção diastólica, que é diferente de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é diferente de insuficiência cardíaca diastólica. Disfunção diastólica é definida como uma anormalidade funcional do relaxamento diastólico, enchimento ou distensibilidade do VE, independente da fração de ejeção. Ou seja, disfunção diastólica refere-se apenas a propriedades mecânicas anormais do ventrículo. Já a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada denota sinais e sintomas de insuficiência cardíaca,
associados a um paciente com fração de ejeção preservada e presença de disfunção diastólica. Como é o diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Mesma coisa, sintomas de insuficiência cardíaca. E aí entra uma nova parte no diagnóstico, que seria, você precisa de uma plausibilidade para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou seja, existem alguns scores que você vai aplicar e mostrar se o paciente tem uma alta ou baixa probabilidade de ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esses dois scores, o primeiro é esse aqui, H2FPEF, onde ele avalia alguns critérios: obesidade, hipertensão, fibrilação atrial, hipertensão pulmonar, idade avançada, pressões de enchimento, ou seja, relação de E' maior que 9. Para cada item desse você vai dar algumas pontuações e conforme a pontuação final, pacientes com 6 ou mais pontos têm uma alta probabilidade de ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O outro score baseia-se basicamente em alterações ecocardiográficas e de marcadores cardíacos e é a mesma coisa, conforme você tem um aumento de marcadores, um aumento na pontuação, você tem uma alta probabilidade para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, como a gente faz o diagnóstico? Sintomas de insuficiência cardíaca, mais uma alta probabilidade por um dos scores de ter, aí você vai levar à confirmação do diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E como a gente vai fazer agora para finalizar a parte de tratamento? Tratamento na parte da descompensação aguda ainda se baseia muito no perfil hemodinâmico, no perfil dos pacientes. Ou seja, pacientes com insuficiência cardíaca perfil A é aquele paciente quente e seco. Ou seja, nesse caso é a otimização de medicação e às vezes até suspensão de diurético, já que ele não tem quadro de congestão. Perfil B seria o paciente quente e congesto, ou seja, vasodilatador, furosemida para eles e depois da estabilização, beta-bloqueador e EC/BRA. Perfil C seria o paciente frio e congesto. Nesse caso, talvez o vasodilatador não tenha tanta importância, então a gente vai avaliar mais os inotrópicos, diuréticos e depois otimização da medicação que interfere na mortalidade. E o último perfil, que é o paciente frio e seco, pior perfil. Nesses pacientes a gente vai ter que suspender as medicações que podem levar à hipotensão, talvez até fazer uma prova de volume e iniciar inotrópicos e vasopressores. Então, com relação à terapia na fase aguda, diuréticos, vasodilatadores, nenhum deles conseguiu mostrar melhora da mortalidade nesse tipo de paciente. Com relação aos inotrópicos, seja eles dobutamina, milrinone ou levosimendan, a gente tem alguns estudos, lá na época, no começo do século 2002, o estudo Lido Trial, ele mostrou que o levosimendan talvez mostrasse um pouquinho de melhora da mortalidade quando comparado à dobutamina, só que eram apenas 200 pacientes. Quando foram feitos estudos maiores, o Survive, 1.300 pacientes, não conseguiu mostrar benefício, e o ADAIR Trial é um estudo retrospectivo onde ele compara nitroglicerina, neseritídeo, dobuta e milrinone, também sem efeito na mortalidade. E o que a gente tem hoje? Vasodilatadores para pacientes com pressão sistólica maior que 90, nível de evidência 2A, para os pacientes com uso de inotrópicos, dobutamina, levosimendan ou inibidor da fosfodiesterase, nível de evidência 2B. E aqui na parte principal, os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Quais são as medicações que interferem diretamente na mortalidade desses pacientes? A gente tem 5 eixos fisiopatológicos hoje em dia: neprisilina, angiotensina 2, aldosterona, norepinefrina e os inibidores da SGLT2, que são medicações que mostram uma eficácia e uma melhora na mortalidade desses pacientes. Então, em relação aos inibidores da ECA, os principais estudos mostraram uma redução de até 40% da mortalidade com a utilização dessa classe de medicação. Estudo Rayleigh mostrando o uso do aldactone, mostrando um benefício, uma redução da mortalidade em torno de 30%. Com relação aos beta-bloqueadores aqui, seja com metoprolol, bisoprolol ou carvedilol, todos eles mostrando uma redução da mortalidade da ordem de 35%. E eles têm, a gente sabe, um efeito somatório entre eles. O uso da inibidor da enzima, a mortalidade com o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina gira em torno de 27%. Quando você associa aldactone com IECA, essa mortalidade cai para em torno de 20%. E quando você associa as 3 medicações, a mortalidade cai para em torno de 12%.
A outra classe seria o sacubitril valsartan. Eles agem interferindo na neprisilina, levando a uma manutenção dos peptídeos natriuréticos, levando a nasodilatação e natriurese. Então, o principal estudo nesse grupo foi o Paragon Heart Failure, que mostrou que o sacubitril valsartan, quando comparado ao inibidor de ECA, reduziu eventos cardiovasculares de forma importante. Mais ainda, ao longo de um ano, ele mostrou uma melhora da fração de ejeção, uma redução na dilatação do coração, mostrando então um remodelamento reverso cardíaco e uma redução importante nos níveis de BNP. E a última classe de medicação, que interage, nós estamos falando aí de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, seria os inibidores da SGLT2. A princípio foram medicações que foram criadas para tratamento do diabetes. Observaram que os pacientes diabéticos e com insuficiência cardíaca apresentavam uma mortalidade importante nesse perfil de paciente, então começaram a estudar essa medicação em pacientes com insuficiência cardíaca, onde a gente vê que o DAPA Heart Failure com dapaglifosina reduziu eventos cardiovasculares de forma importante quando comparado ao placebo, e a empaglifosina no Emperor Reduce Trial também mostrou o mesmo tipo de benefício quando comparado ao placebo. Então, hoje em dia, a gente tem essas 4 classes de medicações, tida como o quarteto fantástico no tratamento da insuficiência cardíaca, onde você tem beta-bloqueadores, aldactone, inibidor da SGLT2 e os IECAs, Brase e sacubitril valsartan. Todos eles, nível de evidência 1, pelo último guideline de tratamento da insuficiência cardíaca. Para finalizar, tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, existe alguma medicação que mostre benefício? Então, até o momento da publicação desse artigo, no começo do ano, ainda não havia intervenção específica que reduzia eventos cardiovasculares nesse perfil de pacientes. Os ensaios clínicos que usaram IECA, BRA, inibidores da neprisilina e espironolactona foram neutros quanto à redução de risco de eventos comparados ao placebo para pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Da onde a gente tira que as recomendações ainda são as mesmas de 2018, diuréticos para melhorar tratamento sintomas congestivos, tratamento dos fatores de risco, espironolactona, BRA e ECA para melhorar, reduzir internação hospitalar. Agora, recentemente, saíram alguns resultados iniciais desse trabalho, o Emperor Preserve Trial. Foi o primeiro estudo que conseguiu mostrar alguma melhora da mortalidade nesse perfil de pacientes com fração de ejeção preservada. É um trabalho que ainda vai ser apresentado no Congresso Europeu agora em agosto, que parece mostrar um benefício quando comparado ao placebo nesse perfil de pacientes. E os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida. Nesse perfil de pacientes, funciona da mesma forma que os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Todas as medicações mostraram benefício. E aquele paciente que tinha uma fração de ejeção baixa e que melhorou, ou seja, insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. Já que ele melhorou a fração de ejeção, será que a gente pode suspender a medicação desses pacientes? Ficava a dúvida ainda se podia ou não. Saiu esse trabalho publicado por Halliday e colaboradores, onde eles testaram a segurança de retirar a medicação para insuficiência cardíaca nos pacientes com miocardiopatia dilatada. E após 6 meses de seguimento, 44% dos pacientes do grupo que suspendeu a medicação começaram a apresentar desfechos primários, mostrando que a medicação deve ser mantida mesmo com a melhora da função cardíaca. Onde a gente conclui que, com relação à abordagem terapêutica da insuficiência cardíaca, a maioria dos cuidados da insuficiência cardíaca é prestada por não cardiologistas, incluindo clínicos gerais, médicos hospitalistas, plantonistas, emergencistas, intensivistas. Então, a importância de todo mundo saber identificar um quadro de insuficiência cardíaca e iniciar tratamento de forma correta. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é uma entidade clínica distinta da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou seja, ela não é um estágio inicial da mesma e deve ser tratada de forma direcionada e de forma correta. E é fundamental ainda identificar e tratar de forma otimizada, com medicações que comprovadamente reduzem a mortalidade, os pacientes em risco ou com insuficiência cardíaca confirmada, para prevenir ou retardar a progressão da doença nesse tipo de pacientes. Obrigado.